Olá, sejam todos bem-vindos ao Direito ao Ponto. O meu nome é Marco Aurélio, eu sou advogado e hoje a gente vai conversar sobre a prisão em segunda instância. Bom, no nosso primeiro encontro, a gente vai discutir um tema bem polêmico. De antemão, eu te aviso que eu não quero te converter a ser a favor ou contra a prisão em segunda instância. O que eu quero, na verdade, é dar munição para todo mundo. Você vai ser a favor da prisão em segunda instância, se quiser, mas vai ter argumentos sólidos, vai poder pesquisar o assunto e ter uma opinião respaldada em algo mais concreto. Você vai parar de dizer que é a favor da prisão em segunda instância para que bandido fique na cadeia. Do mesmo modo, você que é contra a prisão em segunda instância vai ter argumentos sólidos e capacidade de buscar mais argumentos de maneira científica a respeito do tema. E parar de falar também que é contra a prisão em segunda instância, porque as coisas são bem mais profundas, o tema é absolutamente interessante e vou demonstrar para vocês. Bom, antes da gente iniciar no tema de fato, eu quero fazer uma pequena introdução sobre dois termos que nós utilizaremos, que é o trânsito em julgado e o princípio da presunção de inocência. Vou ser bem direto, de maneira bem simples, e o objetivo aqui não é ser técnico, é que você possa entender isso da maneira mais clara. Trânsito em julgado é quando no processo criminal não tem mais para onde correr. Acabaram-se os recursos, por exemplo. Ou aquele que é acusado de cometer um crime já esgotou toda a via recursal, ou então ele simplesmente não utilizou-se da faculdade de recorrer de uma decisão. Então, quando não tem mais para onde correr, há o trânsito em julgado da sentença. Se for uma sentença condenatória, a partir do trânsito em julgado desse momento, a pessoa é considerada culpada de ter cometido o crime. Por outro lado, temos a presunção de inocência. É um princípio básico da nossa Constituição e que deve sempre nortear o processo penal brasileiro. Por esse princípio, a gente pode entender que quando alguém é acusado de cometer um crime, o Estado deve acusá-lo, mas partindo do pressuposto que aquela pessoa é inocente. Entenderam? Acusa-se, mas presumindo que a pessoa é inocente. Essa é a ideia do princípio. Veja, se você está sendo acusado de um crime, o Estado deve, por meio de provas capazes de demonstrar uma culpa, aos poucos ir lhe retirando esse status de inocência. Se ao final do processo, por meio das provas apresentadas, o Ministério Público ou o assistente de acusação também, que é um tema que a gente vai conversar em outro encontro, se conseguir de alguma maneira retirar totalmente esse status da presunção de inocência, aí sim você é considerado culpado. De outra maneira, não. Deve-se até o fim do processo presumir que alguém que é acusado de um crime é inocente. Esse é o raciocínio. Concorde você ou não com o princípio da presunção de inocência, ele tem previsão constitucional, é cláusula pétrea, a gente vai conversar sobre isso no final do vídeo, e deve ser respeitado. Então agora você já tem noção desses dois conceitos básicos. Vamos começar a conversar sobre a prisão em segunda instância. Vamos pegar as duas linhas, os dois posicionamentos. Primeiro vamos entender o que está por trás daqueles que defendem a prisão já na segunda instância. E o que é a segunda instância? Veja, a primeira instância é o fórum da sua cidade, é o juiz que trabalha no fórum da sua cidade que vai condenar alguém. A segunda instância, se for a justiça estadual, é o Tribunal de Justiça que fica na capital do estado. Se for justiça federal, é o TRF. Essa é a segunda instância. Após a segunda instância, ainda é possível manejar alguns recursos, mas vamos entender apenas até a segunda instância. Quem defende esse posicionamento de ser preso a partir da segunda instância entende que o Brasil deve se adequar aos posicionamentos internacionais que estão previstos nos tratados e convenções internacionais de direitos, alguns dos quais o Brasil, inclusive, é signatário. Veja, o raciocínio desses tratados é o seguinte: vai ser respeitado o princípio da presunção de inocência até que a culpa daquela pessoa seja provada. Eu vou deixar na descrição desse vídeo algumas redações desses tratados para que você tome conhecimento. Então, basicamente, eles dizem o seguinte: olha, a pessoa que é acusada de um crime, ela vai ser presumida inocente até que se prove a sua culpa. E no Brasil, como é que se prova a culpa? Basicamente, meus amigos, é a partir da decisão colegiada, da decisão em segunda instância, que vários desembargadores se reúnem para analisar o caso e rediscutem os fatos. É ali, a partir daquele momento, está formada a culpa sobre os fatos. Após esse julgamento, é verdade que se pode manejar alguns recursos, mas tecnicamente eles dizem respeito a questões processuais, já não de mérito. Mas não se esqueça que a partir de uma questão processual é possível anular-se, por exemplo, uma prova e voltar o processo do início, tá? Mas isso é outra questão que a gente pode discutir em outro dia.
Então o raciocínio é esse: adequar o Brasil aos outros países que estudam esse tema há muito mais tempo e têm grandes chances de estarem corretos. Esse é o primeiro posicionamento. Agora vamos entender como pensa e o que está por trás do pensamento de quem é contra a prisão em segunda instância. Veja, quem defende esse posicionamento entende que se a Constituição demarcou que o trânsito em julgado é o momento no qual a pessoa é considerada culpada de cometer um crime, não é possível, não faz sentido à luz da Constituição, da razão, você colocar alguém na cadeia se ela ainda é presumida inocente. Esse é o raciocínio básico e faz tanto sentido quanto a corrente que defende que a prisão em segunda instância deve ser aplicada no Brasil. E vamos além. A presunção de inocência está contida no rol de direitos e garantias fundamentais da nossa Constituição. E veja, a própria Constituição veda a possibilidade de uma emenda constitucional, de alteração na Constituição, para mexer nesses princípios, como a presunção de inocência, a não ser que for para ampliá-los. Se você desejar reduzi-los, a Constituição veda, e é cláusula pétrea. Sendo cláusula pétrea, não é possível mexer nisso a não ser que haja uma nova Constituição Federal. Meus amigos, eu espero que eu possa ter iluminado essa questão na mente de vocês e dado o mínimo de suporte para que vocês continuem a pesquisa. Afinal, num vídeo curto desse não é possível esgotar todo o conteúdo, e nem se a gente ficasse horas conversando, porque é um tema absolutamente complexo e interessante. E eu espero também que a partir desse momento, quando você for discutir esse assunto, que não tenha dúvida, vai voltar à tona na discussão brasileira a todo momento. Você possa discutir de maneira concreta, com argumentos científicos, com um bom embasamento, não ficar simplesmente achando por achar. Chegando ao fim, se vocês gostaram do vídeo, peço que curtam o vídeo, curtam a nossa página para receberem as notificações dos próximos vídeos. Acompanhe o Direito ao Ponto, que eu tenho certeza que será muito útil na vida de todos. Obrigado, se possível também compartilhe com os amigos para que eles parem de discutir algo simplesmente com achismo e vamos discutir isso de maneira embasada. Até a próxima, o meu nome é Marco Aurélio e o Direito ao Ponto fica por aqui.